Tudo às claras no ar, quadro respondendo perguntas de vocês. Vamos falar aqui sobre San Siro, que perdeu a final da Liga dos Campeões de 27 e eu já explico o porquê. Vamos falar também do time que eu prefiro ou que eu torço aqui na Europa. Vamos falar também de técnicos. Tem pergunta também sobre o Bahia. Inclusive, vai ter no final de semana quadro claramente tricolor, especialmente para falar do Bahia, mas também tem gente perguntando por aqui, muita coisa para a gente falar, então já deixa o like para ajudar aqui a produtora de conteúdo, confere se está inscrito no canal, vamos chegar a 35 mil inscritos em breve? Vamos chegar. E vamos para a vinheta. Muito bem, vamos começar então aqui com a pergunta do João B. Souza dos Santos. Você torce, vibra com a seleção brasileira ou perdeu o encanto por ela e hoje ela não te apetece mais? Eu não torço mais como eu já torci. Eu não sou indiferente à seleção brasileira. Eu tenho uma dificuldade mais recente até de acompanhar horários. Por exemplo, eu fico acordada até 2h30 da manhã para assistir um jogo do Bahia, mas eu não fico acordado até 1h30 da manhã para assistir um jogo da seleção brasileira. Essa é a verdade. Mas eu torço para alguns jogadores da seleção, assim, tem alguns jogadores da seleção que eu tenho uma torcida especial, ou por gostar do perfil, ou por já ter acompanhado, mas eu não tenho mais aquela relação forte com a seleção brasileira. Então, por exemplo, eu hoje fico muito feliz quando o Vini Júnior vai muito bem na seleção. Eu torço muito para que ele tenha um rendimento parecido na seleção com o que ele tem no Real Madrid e que a gente não está vendo na seleção brasileira, porque eu acho que é um jogador que passou por muita superação. Eu gosto muito, assim, do perfil dele. Eu sei que ele tem algumas polêmicas, mas que eu tô normalmente, assim, de uma certa forma, admirando o Vini Júnior pelo que ele passou, pela forma como ele se posiciona em algumas questões, e obviamente é um grandíssimo jogador que calou a boca de muita gente. Então eu torço muito para ele na seleção brasileira. Eu torço muito, por exemplo, para o Danilo na seleção brasileira, que é um cara que eu acompanhei um pouco mais de perto na Juventus e que eu tive, assim, a felicidade de conversar muitas vezes, e é um cara muito inteligente, assim, diferente de muito do que a gente vê no futebol. Então é outro cara que eu torço bastante. Mas eu não tenho mais essa relação, assim, com a seleção brasileira, sabe? Eu tive, acho que um distanciamento muito grande, não por conta de derrotas, tá? Sendo bem sincera aqui, eu sei que o 7-1, por exemplo, doeu muito, foi humilhante, foi, assim, bizarro, mas me afasta mais, sendo bem sincera, o uso da seleção brasileira para um lado meio político ou um posicionamento que eu não concordo, tá tudo bem se vocês concordarem por aí, de alguns jogadores e do perfil desses jogadores, do que por derrota. Porque vocês que acompanham muito meu canal sabem que eu não sou uma torcedora resultadista. Claro que eu quero que a seleção brasileira seja campeã do mundo. Claro que, por exemplo, meu time é o Bahia, que eu quero que o Bahia seja campeão brasileiro, campeão da Libertadores e tudo do mundo. Mas não é isso que me conecta com o Bahia, e não é, até porque se fosse isso que me conectasse com o Bahia, né? O Bahia nos últimos anos é só sofrimento, agora sim a gente tá podendo assim, agora a gente tem o direito de sonhar, e não é isso que me conecta com a seleção brasileira. Então, eu tive esse distanciamento, não vou ficar aqui citando os nomes dos jogadores, eu acho que vocês sabem muito bem, e mais recentemente, sendo bem sincera, eu me incomodei um pouco com algumas posturas do próprio Dorival Júnior, que é o técnico, e obviamente eu não vou nem falar aqui de direção de CBF, mas, por exemplo, no caso do Robinho, logo na chegada dele, acho que o Dorival se posicionou errado. E isso, assim, não torço contra o Dorival, não acho que ele é uma má pessoa, mas são coisas que vão me afastando. Então, não torço contra a seleção brasileira, repito, torço a favor de alguns jogadores em especial, e se a seleção brasileira der certo, ótimo,
mas eu tô totalmente sem esperança, não é aquela coisa que eu me conecto, que eu tenho orgulho. Então é um pouco por aí. Mas eu não sou totalmente, assim, alheia, indiferente à seleção brasileira. O Fiore, underline João, pergunta como eu e o Beckler nos conhecemos. Nos conhecemos no trabalho, porque sempre trabalhamos, bom, sempre. Eu não lembro quando que o Marcelo entrou. Não, quando ele entrou na TNT, Antigo Esporte Interativo, eu já trabalhava no Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que sim. E a gente se conhecia profissionalmente, obviamente, inclusive eu no Brasil e ele em Barcelona, e a gente se conheceu realmente quando eu virei correspondente aqui, viramos amigos e em um certo momento aconteceu que a gente percebeu que era mais que amizade, mas a gente se conheceu por conta do trabalho, profissionalmente trabalhando na mesma empresa. Luísa Underline Portilha. Qual jogador sempre foi seu sonho entrevistar, com exceção de Cristiano Ronaldo e Messi? Eu nunca nem sonhei, viu, entrevistar Cristiano Ronaldo. E o próprio Messi, eu vou ser bem sincera, assim, para mim é o melhor jogador que eu já vi jogar. Ele para mim só tá abaixo de Pelé. Mas eu não tinha, assim, um sonho de entrevistar Messi. Ele não é, assim, um ídolo, uma coisa, um jogador, assim, que eu admirei tanto. Eu, por exemplo, tinha muito mais vontade de entrevistar o Guardiola do que o Messi. E o Cristiano Ronaldo, que eu entrevistei uma vez, até falei sobre isso, sobre essa entrevista no último Tudo às Claras. Então, com mais detalhes, se vocês quiserem assistir, tá no último Tudo às Claras. Inclusive, tem muitas respostas que estão nos últimos episódios. Teve gente mandando a pergunta de novo, sendo que eu já respondi a pergunta, ou seja, tá mandando a pergunta e não tá assistindo o vídeo. E não era um sonho, assim, é muito bom profissionalmente, tá? Mas não era, assim, um sonho. O que eu tinha muita vontade de entrevistar era o Buffon. Aí sim, assim, Buffon não é meu ídolo, eu não tenho ídolos, assim, no futebol, não é, enfim, não tenho ídolos, assim, na vida, não foi algo que eu, não sei, me acostumei a fazer, é uma característica minha, mas eu tinha muita vontade de acompanhar o Buffon mais de perto, de entrevistar o Buffon, e entrevistei o Buffon várias vezes, trabalhando mais perto da cobertura da Juventus, e sem dúvida foi ele. Foi o jogador, acho que eu mais fiquei nervosa para entrevistar, até porque a primeira vez que eu entrevistei ele, eu tinha, sei lá, 2 meses como correspondente. Foi nas quartas de final, não tinha nem 2 meses, eu acho. Quartas de final da Liga dos Campeões em fevereiro ou março, não lembro se foi fevereiro ou março o jogo, de 2017, quartas de final contra o Barcelona, que a Juventus desclassifica, né? Classifica, no caso, a Juventus. Desclassifica o Barcelona. E acho que foi a vez que eu mais fiquei nervosa, assim, para entrevistar um jogador. Eu lembro que eu segurava o microfone e eu tava, assim, tremendo, e o cabo do microfone tremia e ficava batendo no chão e ficava plá, 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 e eu tive que segurar o cabo embaixo pra, tipo, parar de tremer e parar de fazer barulho, porque senão, inclusive, vazar na entrevista o barulho do cabo batendo. O mestre underline Stifler, que me pergunta para eu falar um pouco do trabalho do Paolo Vanoli nesse bom início de temporada do Torino. E também teve outro esclarecido que mandou aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente, se eu achava que o Torino poderia brigar por competições europeias. Já já eu acho por aqui. E primeiro, sendo bem, assim, realista, não acho que o Torino pode brigar, ou vai brigar por competições europeias, tá? O Torino, nesse momento, é o líder do campeonato italiano. Vale a pena, porque tem umas coisas legais, talvez, pra gente falar aqui. São 11 pontos do Torino. Na segunda e terceira colocação, a gente tem Napoli e Udinese, cada um com 10 pontos. Aí depois vem a Juventus com 9, Empoli com 9, Inter e Milan com 8. Então, o campeonato italiano está começando bem equilibrado nessa temporada. Mas o Torino ainda não fez os seus principais jogos. O início de tabela do Torino foi bom, o que não significa que o trabalho do Vanoli não seja acima da média. É sim. O Torino não ficava na primeira colocação do campeonato italiano há mais de 40 anos. Então, óbvio que tem um mérito aí.
Mas o Torino enfrentou até este momento o Hellas Verona, o Lecce, Venezia, a Atalanta. Esse sim eu acho que foi o grande jogo assim do Torino ter conseguido. E quem mais? Tem o Empoli aqui, mas o Empoli foi Copa Itália. Mas não foi uma tabela tão complicada aqui. Deixa eu ver, porque são 5 jogos. Ah, não, então falta um jogo aqui ainda, porque são 3 vitórias e 2 empates. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui agora, gente. Não quero ficar perdendo tempo também com a tabela do Torino. Mas, calendário, vamos lá. Deixa eu trazer um negócio completo aqui para vocês, né? O Torino começou o campeonato italiano com o Milan. Ah, sim, tem o Milan já. Então, verdade. Tem o Milan que foi empate em 2-2. Aí teve a Atalanta, que venceu por 2-1. Teve Venezia por 1-0. O Lecce 0-0. E Hellas Verona 3-2. E o próximo jogo é contra Lazio e depois Inter. Então, são 2 bons confrontos na sequência. O Vanoli mudou bastante a equipe, tá? O próprio Torino mudou bastante. Ele não chegou com confiança da torcida. A torcida reclamou bastante, inclusive, da venda de alguns jogadores, do Bellanova, do Buongiorno. Jogadores que a torcida, assim, já que vai vender, ao menos faz muito dinheiro, né, meu querido? E não é a avaliação que foi feita. O Vanoli tem um futebol de um pouco mais de posse de bola, de um pouco mais de controle de jogo. E isso, nesse início de temporada, tem beneficiado esse Torino. O Torino era uma equipe muito reativa, muito vertical e que tinha muita dificuldade na criação de jogo quando não era dessa forma. Então, acho que o Vanoli mudou um pouco isso, mas ainda quero ver mais, assim, eu não consegui assistir, não assisti todas as partidas do Torino nessa temporada, mas ainda quero ver mais para dizer que esse Torino pode realmente brigar por algo mais nessa temporada. Vamos ver o que acontece. Lembrando que o Vanoli chegou nessa temporada, tá? O Juric saiu, que agora tá na Roma, e o Vanoli chegou. O Nicolas Franco Martins pergunta qual o clube italiano pelo qual você tem mais simpatia ou torce. Então, como eu falei do Buffon aqui, o clube italiano, não só italiano, mas europeu, que eu não vou dizer que eu torço, gente, porque torcer mesmo é o que eu torço pelo Bahia, tá? Eu não sofro por essa outra equipe. Mas, se eu puder escolher uma equipe no futebol europeu para vencer, e é a que eu me conectei mais, assim, é a Juventus. Quando eu fui para a Itália em 2017, muito da escolha da Juventus, claro, ali, a TNT queria mais uma correspondente, a gente escolheu a Itália, porque o futebol italiano naquele momento tinha uma Juventus protagonista. Logo depois chegou o Cristiano Ronaldo, então obviamente fez sentido continuar lá. Mas eu quis muito também escolher a Juventus. A gente poderia ter pensado ali em Milão também, por conta de 2 equipes, mas que quando eu cheguei não estavam na Liga dos Campeões, voltaram 2, 3 anos depois. A Juventus, por conta do Buffon, era a equipe que eu mais assim queria, que eu tinha mais vontade de acompanhar. E no fim das contas, eu criei uma conexão muito forte. A primeira vez que eu escutei o hino da Juventus no estádio, eu me apaixonei. Então, é a equipe que eu mais torço aqui, mas não é nem de perto, assim, perto do que eu torço pro Bahia. Eu não sofro pela Juventus, assim, sabe? Eu não choro pela Juventus, a não ser que seja a Juventus sendo desclassificada na Liga dos Campeões e eu cobrindo, porque aí não só o time tá perdendo, como eu também tô sendo desclassificada na competição. Tem uma relação muito ligada ao meu trabalho também. Então, acho que isso acaba influenciando. Mili Rodrigues pergunta qual o prato típico da Bahia é o meu favorito. Qualquer coisa com dendê. Então, acarajé e moqueca. Atenção, moqueca da Bahia. Eu sei aqui que eu já criei vários problemas com o pessoal do Espírito Santo, mas o que tem no Espírito Santo é ensopado, é peixada, é cozido de peixe, não sei. Moqueca tem que ter dendê, tá bom? Então, este é, sim, o meu prato favorito. Aqui, só para dar o nome, o Santana Deniro foi quem me perguntou se o Torino podia sonhar com alguma competição da UEFA, então eu ainda não acredito.
Guido Melo pergunta se eu acredito que o Barcelona vence algum título nessa temporada. Guido Melo, eu acho que sim, tá? O Barcelona tem um problema de elenco, a gente sabe disso. O Marcelo Becker tem falado bastante sobre esse elenco, ou este time, né? Porque já que o elenco é curto, aguentar a temporada inteira. Mas eu acho que mesmo com essa limitação, o Barcelona arranca muito bem na temporada. Então, para mim, é favorito, por exemplo, para um título de Liga dos Campeões? Não, porque aí eu acho que o negócio é mais embaixo. Mas uma competição da Espanha, eu acho que sim, hein? Não me surpreende se o Barcelona for campeão espanhol. Zero me surpreende se for campeão espanhol. E ainda tem a Copa do Rei, né? Então, pode ser também uma possibilidade. Eu acredito sim que o Barcelona vai sair dessa temporada com algum título. Vamos ver aqui o que acontece sobre isso. Alisson Santana pergunta sobre o nosso Bahia, se eu acho que Ceni bateu no teto e não consegue extrair mais do time. Eu acho que não, tá? Eu acho ao contrário. Eu acho que o teto de evolução deste time e do Rogério Ceni estão longe de terem chegado. Eu acho que o Rogério Ceni tem muita condição e deveria justamente olhar para o teto, porque eu acho que o Rogério Ceni está passando por um processo de amadurecimento ainda como técnico, em que nesse momento a visão dele, tem mais perguntas sobre isso aqui, é de que o Bahia é assim, e ele está aperfeiçoando este modelo do Bahia. O plano A do Bahia é esse, e o plano A do Bahia não muda, e o plano A do Bahia é esse, e eu quero melhorar o plano A do Bahia. Eu acho que no momento em que ele evoluir e perceber que dentro do plano A do Bahia, ele pode ter também um plano B, e um plano B,5, e um plano C.2, eu acho que ele vai perceber que o teto é bem mais em cima. E aí tem a ver com o amadurecimento e a evolução do Rogério Ceni e também com o elenco do Bahia. Porque eu entendo que esse amadurecimento, essa evolução não deve acontecer ainda nessa temporada. Até acho que o Rogério Ceni já pode fazer algumas experiências, vou chamar assim, mas eu acho que esse processo vai acontecer mesmo na próxima temporada. Para mim, essa temporada, esse ano do Bahia, é um ano de afirmação de estilo de jogo, de estabilidade no Campeonato Brasileiro, de podemos sonhar novamente. Não é ainda para que tudo seja resolvido. E eu acho que boa parte do que a gente precisava está sendo resolvido. Há quantos anos a gente não faz um Campeonato Brasileiro como estamos fazendo agora? Né? Então, assim, queria mais? Claro que queria mais, mas eu entendo que não vai vir tudo no primeiro ano. Então, para mim, o Ceni ainda tem muito a crescer e a equipe, não só como evolução de time, tem como crescer, mas como eu acho que novas peças, que eu entendo que está sendo feito o diagnóstico de que elas chegarão na próxima janela, para o próximo ano, sim, não é para agora. Eu acho que essas duas coisas vão fazer com que o potencial do Bahia seja de fato, não sei se é alcançado ao seu total, mas que ele cresça um pouco mais. Tô pensando um pouco por aí. Luciana.martins03 pergunta sobre o estádio San Siro. Clara, o que aconteceu com o San Siro? Muito bem. O San Siro, nessa semana, a UEFA informou que ele não será mais sede da final da Liga dos Campeões de 2027. Ele tinha sido escolhido com a condição de que ele desse garantias de que em 2027, na data lá da final, o entorno do estádio e o próprio estádio, obviamente, não seria afetado por obras. E ele precisava dessas garantias. A UEFA deu um prazo para a Prefeitura de Milão, que é a dona do estádio. A Prefeitura de Milão é a dona do estádio e Inter e Milan administram em conjunto, mas a propriedade é da Prefeitura de Milão. Queria essa garantia, deu esse tempo para a Prefeitura de Milão dar as garantias e a Prefeitura de Milão não deu as garantias. Então, por isso, a UEFA tirou a final da Liga dos Campeões de 27. Lembrando que esse ano é a Allianz Arena, Munique, e no outro ano é Budapeste? Ai, gente, agora eu tô na dúvida, tá? Vocês lembrem pra mim aqui nos comentários, porque eu não quero dar informação errada, mas eu acho que é isso.
E 2027, a decisão agora vai ficar pro fim da temporada, né? Pro meio, um pouquinho ali, abril, maio do ano que vem. O San Siro, nesse momento, ele vive um looping eterno do que pode acontecer com ele. A sensação é de que nada mudou nos últimos anos. Tudo continua em aberto. Milan e Inter têm contrato com o San Siro até 2030. Mas eles querem um novo estádio, seja em conjunto, seja em separado. Já teve momento que estava quase tudo certo para ser junto, já teve momento que já estava quase tudo certo para ser separado, já teve momento que era o San Siro ia ser demolido, já teve momento que o San Siro não podia ser demolido, e a sensação é que isso vai se repetindo. Nesse momento, as duas equipes voltaram a conversar para um estádio em conjunto que seja construído do lado do San Siro. É uma proposta que foi feita lá em 2019 e que depois foi desfeita e que não aconteceu e agora ela volta à tona. O que a gente sabe de certo é que Milan e Inter não querem continuar no San Siro do jeito que está e não querem a renovação. Por quê? A renovação vai ter um custo que, primeiro, eles vão continuar sem ter um estádio próprio, vai ter uma renovação que vai ter que eles vão gastar a mesma coisa de construir um estádio próprio. Então, não vale a pena para os dois clubes. O futebol italiano tem um problema grande de arrecadação nos estádios, não só pelo público, mas aí talvez seja, né, uma coisa bola de neve, porque grandes clubes não têm estádios próprios. A própria Roma tem não sei quanto tempo que está aí querendo construir seu estádio e é o caos burocrático. Milan e Inter, a Atalanta agora tem o seu, a Juventus tem o seu, o Napoli não tem o seu. Então, assim, é algo que falta do futebol italiano em termos de evolução, de modernização, de infraestrutura. E Inter e Milan querem e entendem que, para dar o passo do futebol moderno, como a gente vê hoje, eles precisam ter seus estádios. Então, nesse momento, não tem nada resolvido. A gente não sabe se essa nova proposta de uma construção de um estádio dentro do terreno ali perto do San Siro vai ser aceita. Os clubes estão aí, então tá, qual que é? Quanto que a gente tem que pagar? Avisa aí. Em paralelo, eles estão montando seus esquemas. O Milan já tem um processo mais avançado, já comprou terreno no norte de Milão, se eu não me engano, pagou 40 milhões, algo assim. Mas já tem um terreno comprado, já tem alguns estudos iniciais feitos. Então, eles estão em paralelo levando isso aí e já tem 10 anos, gente. Já tem, assim, 10 anos que essa história rola e a sensação é de que ela não será resolvida tão cedo. Então, sinceramente, é uma vergonha. É uma vergonha que isso aconteça. Mas é o que está acontecendo. Deixa o like aqui e confere se está inscrito no canal se você está chegando por aqui. M. Curi Silva pergunta se após a derrota contra o Fortaleza eu ainda acredito na vaga para a Libertadores. Ainda acredito na briga pela vaga para a Libertadores? Sim. Direta? Já tá mais difícil. Mas eu ainda acho que o Bahia pode sim fisgar uma vaguinha para Libertadores. Que mais por aqui? Ana Daher pergunta qual é a maior vantagem de morar fora. Eu acho que uma vantagem geral, não só de Paris, não só de Turim, não só de Barcelona, não só de Madrid, não só do Porto, é a segurança. Eu acho que essa é a maior vantagem. Por mais que você não tenha um mundo ideal em nenhum lugar, ao menos, sei lá, talvez numa cidade na Suíça você tenha, não sei, na Noruega, talvez. Essas grandes cidades, essas que eu citei, por exemplo, Milão, Roma também, enfim. Claro que essas cidades têm problemas de segurança, de violência, tem muita turista, então tem muito golpe, tem gente que bate carteira, tem attenzione, pickpocket, tem tudo isso. Mas a segurança, quando a gente fala de violência urbana, ela é muito pequena. Então, assim, dificilmente você será assaltado com uma arma. Dificilmente você estará no trânsito em Paris, e eu pego muito trânsito em Paris, e você será assaltada por 2 caras numa moto. É muito difícil, assim, a gente não vê notícias disso acontecer. Agora, é claro que tem violência, mas não a ponto
da violência urbana que a gente vive no Brasil e em outros lugares, né? Não só do Brasil, mas estou citando o Brasil aqui porque sou cidadã brasileira. Então, para mim, no geral, essa é a maior vantagem. Em outros lugares, eu acho que você tem outras vantagens. Por exemplo, aqui em Paris, eu acho que eu tenho um acesso a museus e a cultura nesse sentido que eu acho que é uma grandíssima vantagem. E é tudo muito perto, né? Em 2 horas de trem, eu tô em... Gente, em 2 horas de trem eu tô na Inglaterra, em 3 horas de trem eu tô ou menos, eu tô na Espanha, em 1h30 eu tô na Alemanha. Então essa é uma outra vantagem de você ter uma facilidade grande de locomoção, e acho que isso também tem em quase todos os lugares, né? Assim, são países pequenos, né? Então isso facilita bastante. E eu acho que no fim das contas tem em algumas cidades, outras mais, outras menos, o estilo de vida. Porque o estilo de vida, em geral, no Brasil, em Salvador, por exemplo, é assim, em São Paulo é assim, no Rio de Janeiro, em boa parte, é assim. É um estilo de vida que você precisa de carro, em que o custo de vida é muito caro, de que os serviços públicos nem sempre são os ideais, então você precisa ou passar por momentos muito ruins no serviço público ou pagar mais caro para ter serviço privado, né? Então, assim... Por isso que cada vez mais eu acho que a gente precisa aumentar, na minha opinião, tá? Aumentar e melhorar a qualidade dos serviços públicos, e isso acontece aqui na Europa, né? Então, assim, transporte público, saúde pública. É tudo perfeito, ideal? Claro que não, mas funciona. Então, para mim, é esse o caminho. E no Brasil você acaba tendo que pagar por fora, né? Porque esses serviços não são tão bons. Então, acho que essa é outra qualidade. Aqui, assim, gente, eu não quero precisar de carro nunca mais na minha vida, assim. Alugo carro para fazer uma viagem de final de semana. Não quero carro no meu dia a dia, eu quero andar, eu quero poder pegar transporte público meia-noite e sem nenhum problema. Então, talvez sejam essas as principais vantagens. A Luísa Amaral me pergunta quem foi melhor da última temporada, Alonso, Guardiola ou Ancelotti? É uma belíssima pergunta, né? E tinha uma outra pergunta aqui sobre quem eu preferia, Guardiola, quem é o melhor técnico, ou Ancelotti. Eu acho que se a gente pegar um recorte maior, esse recorte para mim vai pro Guardiola. Porque eu acho que o Guardiola não só tem uma interferência no futebol em geral, assim, ele muda o futebol, né? Existe um antes Guardiola e um pós Guardiola, assim como existe um antes e um pós Cruyff e outros, né? Assim, citei os dois aqui, inclusive seguem uma linha assim, né? E o Guardiola, ano após ano, a sensação que eu tenho é que ele, como técnico, reinventa um pouco os times dele. Porque ele mantém o Manchester City brigando e ganhando quase todos do principal campeonato e do mais difícil na Europa, do futebol europeu, todo ano. Então, isso, como técnico, como time, eu acho que ele é melhor. Ele inventou posições no futebol moderno. Então, isso... E ele tem uma influência no futebol mundial, como técnico, como estilo de jogo, como o time joga, como posições de jogadores e tal, que eu acho que tá acima desses outros, tá? Eu acho que na temporada passada, o Ancelotti e o Xabi Alonso talvez tenham feito uma temporada excepcional, porque eu acho que o Ancelotti subiu um pouquinho, assim, de patamar em relação ao time, porque eu acho que ele teve... taticamente um trabalho mais interessante do que talvez em outros anos, mas se a gente pega o retrospecto antes do Real Madrid, o trabalho dele no Everton, o trabalho dele no Napoli, ele não fez grandes trabalhos. Então, por isso que no recorte maior eu vou de Pep Guardiola. Na temporada passada eu acho que a gente pode diferir um pouco mais disso, porém, não sei se eu consigo, assim, cravar O que o Alonso fez é um absurdo, né? Porque, assim, o que o time jogava, como e quanto tempo depois ele conseguiu... Bom, na verdade, quando, né? O Leverkusen ganhou um título do jeito que ganhou, talvez tenha sido, assim, o grande trabalho do ano, né? Mesmo que o Ancelotti tenha sido o campeão da Liga dos Campeões.
Mai_Lima OKB pergunta se eu tenho alguma dica para quem está perdido e querendo ir embora do Brasil. Mai, começa a olhar possibilidades. Não sei como que é a sua questão financeira, mas não vale a pena procurar um curso, algo que você tenha visto como estudante, que a partir daí você consiga entender se nesse novo lugar você pode ter uma vida? Começa a olhar coisas. Pesquisa, gente. Informação é um bem preciosíssimo e de graça. Então, a primeira coisa é pegue todas as informações que você puder dentro das suas possibilidades. Eu tenho possibilidade de fazer um curso? Qual idioma eu falo? O que eu posso aprender? Tenho condição de pagar isso? Tem algum lugar que eu já tenho em mente? Como que eu chego nesse lugar? No sentido, como que eu chego de... Como que eu tenho um visto a longo prazo? Como que eu consigo trabalhar nesse lugar? Gente, informação é um bem preciosíssimo. Então, quanto mais informação você tiver sobre o lugar ou os lugares que você tem algum desejo de ir, de morar, melhor. E aí você consegue entender se você pode, de fato, fazer aquele movimento. Eu tenho uma amiga que... em Paris, ela tem um Instagram que é viver.viajar, acho que é isso. O nome dela é Rebeca, mas eu tô na dúvida agora do arroba no Instagram. Me lembrem nos comentários que eu deixo pra vocês. Que ela ajuda estudantes a virem aqui pra França. E as pessoas têm a sensação de que vir estudar em Paris ou na França é muito caro e é impossível. E ela faz um trabalho de encontrar universidades com ajuda de custo e residências e etc., que as pessoas vêm estudar aqui na França por um valor muito mais baixo, por exemplo, do que estudar em uma faculdade privada no Brasil. Então, às vezes a gente acha que as coisas são impossíveis e com muita informação e com muita pesquisa a gente percebe que existe sim um caminho por aí. Que mais? A Gabigol no Bahia... Tudo às claras passado, gente. Já tem essa pergunta por aí. Felipe Padilha pergunta justamente Guardiola versus Ancelotti, qual é o melhor treinador para você? Já respondi sobre isso. E Kelly Cunha faz uma pergunta interessante. Se os clubes de futebol da Europa costumam ter psicólogos no staff para auxiliar os atletas. Não são todos, mas eu posso dizer, por exemplo, que o PSG tem. Foi, inclusive... algo que o Luiz Henrique trouxe desde a temporada passada. Existe um psicólogo para os jogadores. Eles não são obrigados a ir, mas eles são incentivados a irem e a conversarem com o psicólogo. E eu acho bem interessante. É isso, gente. Ótimas perguntas por aqui. Vai ser um Tudo às Claras um pouquinho mais curto, porque... por conta de horário de gravação aqui que eu tenho disponível. Nesse final de semana tem claramente tricolor, vou fazer videozinho muito provavelmente logo depois do jogo no domingo, tá? Ou a segunda vai ser mais complicada, porque já tem prévia de Liga dos Campeões. Para quem ainda não tá no meu canal de transmissão no Instagram, entra lá, só entrar no meu perfil, porque eu coloco lá a agenda, quando vai sair vídeo, etc. Então é fácil de acompanhar. E é isso, não sai do vídeo sem deixar o like e sem conferir se você está inscrito no canal. Vamos chegar a 35 mil inscritos no próximo mês? Será que conseguimos até o final de outubro? Até o Dia das Bruxas? Quem sabe? É isso, gente. Beijo e muito obrigada por sempre estarem por aqui.